Shalom! Vamos dar início ao 6º dia da novena de Natal para que possamos compreender a loucura de amor de Deus por nós, que enviou seu Filho para nos salvar. Em cada Natal, fazemos memória do nascimento de Jesus. Ele vem em todos os lugares que o ser humano está: o planeta, a cidade, a casa, o ambiente de trabalho, a vizinhança, a comunidade e também a internet. Uma rede social em si mesma não pode ser julgada como boa ou ruim. Ela é um instrumento e espaço de relacionamento. Tudo depende do uso que fazemos dela. Portanto, pode estar a serviço do bem ou do mal. Quem possui alguma rede social, faça o seguinte exame de consciência. Se Jesus começar a seguir hoje, o que vai encontrar nas suas postagens é condizente com os valores do Senhor? Você tem sido fiel a Jesus nas suas relações virtuais? Tem sido comum as redes sociais se tornarem espaço de violência e maldades, com notícias falsas, difamações e discursos de ódio. Além disso, nesta época do ano, é um espaço muito explorado comercialmente, com apelos publicitários constantes. Diante disso, podemos nos perguntar: há espaço para Jesus neste ambiente virtual? Podemos estar certos que sim, pois Jesus vem ao encontro do ser humano, aonde quer que ele esteja. E veja, estamos aqui, de forma online, unidos a Cristo. Portanto, vamos nos conectar com Deus. Para isso, feche seus olhos e busque se concentrar. Em pensamento, entregue ao Senhor suas preocupações e sentimentos. Em silêncio, ainda de olhos fechados, peça o auxílio do Espírito Santo. Vem, Santo Espírito, ajuda-me a compreender a palavra de Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 8 ao 20. Naquela região havia pastores que passavam a noite nos campos, tomando conta do rebanho. Um anjo do Senhor apareceu aos pastores. A glória do Senhor os envolveu em luz e eles ficaram com muito medo. Mas o anjo disse aos pastores: não tenha medo, eu anuncio para vocês a boa notícia, que será uma grande alegria para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vocês um Salvador, que é o Messias, o Senhor. Isso lhes servirá de sinal. Vocês encontrarão um recém-nascido, envolto em faixas e deitado na manjedoura. De repente, juntou-se ao anjo uma grande multidão de anjos. Cantavam louvores a Deus, dizendo: glória a Deus no mais alto dos céus e paz na terra aos homens por ele amados. Quando os anjos se afastaram, voltando para o céu, os pastores combinaram entre si: vamos a Belém ver esse acontecimento que o Senhor nos revelou. Foram então às pressas e encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Tendo-o visto, contaram o que o anjo lhe anunciara sobre o menino, e todos os que ouviam os pastores ficavam maravilhados com aquilo que contavam. Maria, porém, conservava todos esses fatos e meditava sobre eles em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que haviam visto e ouvido, conforme o anjo lhes tinha anunciado. Vamos reler os versículos e refletir sobre o texto. No versículo 8, naquela região havia pastores que passavam a noite nos campos, tomando conta do rebanho. Devido ao seu trabalho com animais, os pastores eram considerados impuros. Eram mal vistos pelo povo das cidades, tanto que nem podiam testemunhar num tribunal. No meio da noite, eles estão em vigília. A esses pobres e marginalizados é anunciado em primeiro lugar a boa notícia, o nascimento de Jesus. Versículo 9.
Um anjo do Senhor apareceu aos pastores. A glória do Senhor os envolveu em luz e eles ficaram com muito medo. Mas o anjo disse aos pastores: Não tenham medo, eu anuncio para vocês a boa notícia, que será uma grande alegria para todo o povo. Há um tempo em que se inicia e se realiza o projeto da salvação. Esse tempo é hoje. O termo aparece 10 vezes no Evangelho de Lucas. É o Kairós, o tempo da graça de Deus, a notícia que causa grande alegria e a de que vai começar a era da salvação. Versículo 11. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vocês um Salvador, que é o Messias, o Senhor. São 3 títulos importantes dados a Jesus no seu nascimento. Ele é Salvador, título que os romanos davam ao imperador. Já os judeus davam este título a Deus, que os havia libertado da escravidão no Egito. Jesus é o Salvador, porque traz a libertação definitiva. O outro título é Cristo, isto é, o Messias, que Lucas dá a Jesus desde o início e que Pedro confessou em Lucas, no capítulo 9, versículo 20, e o proclamou em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 36. O Messias que, através do Espírito de Deus, traz o reino da justiça que leva à paz. O terceiro título é Senhor, é o Kyrios, que substitui o tetagrama, o nome de Deus no Antigo Testamento, que Lucas já atribui a Jesus desde o nascimento e pelo qual a igreja confessará mais tarde. Este menino que nasceu na noite fria e escura é o Salvador, Messias, divino, luz para o mundo. Versículo 12. Isto lhes servirá de sinal. Vocês encontrarão um recém-nascido envolto em faixas e deitado na manjedoura. De repente, juntou-se ao anjo uma grande multidão de anjos. Cantavam louvores a Deus, dizendo: Glória a Deus no mais alto dos céus e paz na terra aos homens por Ele amados. Como os pobres irão reconhecer o seu Salvador? O sinal é um recém-nascido, envolto em faixas e deitado na manjedoura. Indica a pobreza e a solidão, mostrando que os pobres vão encontrá-lo dentro da própria situação em que vivem. Deus quer salvar a todos, mas começa pela periferia, pelos marginalizados. Uma grande, bela e nova liturgia é celebrada ao redor do menino Jesus. A multidão dos anjos celestes celebra a grandeza de Deus e o que Ele faz. Glória a Deus nos céus. É isso que Deus merece por tudo o que é e faz. Paz na terra é o que mais precisamos. É a plenitude do Shalom que vem da parte de Deus. Versículo 15. Quando os anjos se afastaram, voltando para o céu, os pastores combinaram entre si: Vamos a Belém ver esse acontecimento que o Senhor nos revelou. Foram então às pressas e encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Os pastores vão verificar o acontecimento e às pressas revelam o quanto a situação dos pobres é urgente. Os pastores vão comprovar a mensagem, serão testemunhas oculares. Versículo 17. Tendo-o visto, contaram o que o anjo lhe anunciara sobre o menino, e todos os que ouviam, os pastores, ficaram maravilhados com aquilo que contavam. Confirma o anúncio, contam a experiência e todos ficam maravilhados. Todos quem? Certamente todos aqueles que acreditarão na boa notícia, ou seja, no Evangelho, que foi dado aos pobres e por eles transmitido aos outros. Versículo 19. Maria, porém, conservava todos esses fatos e meditava sobre eles em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que havia visto e ouvido,
conforme o anjo lhes tinha anunciado. Maria observava os fatos e meditava sobre eles, para descobrir os caminhos de Deus. Essa deve ser a nossa atitude: observar como Deus age, descobrir o sentido e agir do mesmo modo. Só assim poderemos, assim como os pastores, glorificar e louvar a Deus por tudo o que viu e ouviu. Portanto, Lucas indicou que há duas histórias: a história dos poderosos, que não muda o mundo e não traz novidade para o povo. A outra história é a intervenção do nosso Deus. De forma simples e humilde, nasceu o Salvador, que vem trazer esperança, sobretudo aos excluídos, por aqueles que fazem a história oficial. É a maior intervenção na história da salvação. Cabe a nós acolhê-la com alegria, como os pastores que se puseram a caminho na noite escura e foram ver Jesus. Cantemos alegres, como os anjos, louvando a Deus e sonhando com a paz aqui na terra. O hoje da salvação só acontece se deixarmos o menino nascer em nossos corações. Rezemos juntos, pedindo a graça de, em todos os momentos e lugares, estarmos abertos à manifestação divina. Senhor, nosso Pai, obrigado pela sua palavra que nos ajuda a compreender o agir de Deus. Dá-nos a coragem dos pastores que foram às pressas a Belém para ver o menino. Dá-nos ousadia para viver e testemunhar a tua palavra. Isso te pedimos por Cristo, nosso Salvador e Senhor. Amém? Mensagem do Papa Francisco. Simples pastores. Um anjo anunciou a simples pastores o nascimento de Jesus, e foi uma estrela quem indicou aos magos o caminho de Belém. O anjo é um mensageiro de Deus. A estrela recorda-nos que Deus criou a luz e que aquele menino será a luz do mundo. Como ele mesmo se autodefinirá, a verdadeira luz, que ilumina todo o homem, que resplandece nas trevas, mas as trevas não o admitiram. Os pastores personificam os pobres de Israel, pessoas humildes que interiormente vivem com a consciência da própria falta e, precisamente por isso, confiam mais do que os outros em Deus. Eles foram os primeiros a ver o Filho de Deus feito homem, e este encontro mudou-os profundamente. O Evangelho observa que voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto. A mensagem dos Evangelhos é clara: o nascimento de Jesus é um acontecimento universal que diz respeito a todos os homens. Momento de oração. Deus sabe de tudo o que precisamos, antes mesmo de pedirmos. Com humildade e confiança, apresente os seus pedidos ao Senhor na sua intimidade. Após cada prece, reze: Senhor, nosso Pai, atendei o meu pedido. Com a confiança de filhos amados, rezemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Gesto concreto. Assumirmos o compromisso de usar as redes sociais só para ver, divulgar e viver o amor a Deus e ao próximo. Para as crianças, o gesto concreto pode ser assistir um vídeo sobre a Bíblia. Os pais podem ajudar a escolher. Continue acompanhando a novena de Natal do canal Voz Conhecer. Compartilhe essa novena. Vamos ajudar Jesus a nascer no coração de muitas pessoas neste Natal. Ajude curtindo o vídeo e deixando o seu amém nos comentários. Paz e bem!